Você já se sentiu perdido, sem saber o que fazer diante das dificuldades da vida? Já passou por momentos onde parecia que tudo estava desmoronando, e a única coisa que restava era a esperança de que algo, ou alguém, fosse aparecer para te dar forças? Essa é a história de Daniel, um homem comum, mas com um coração que, mesmo em meio ao desespero, encontrou uma razão para continuar. Uma história sobre fé, superação e como, mesmo no vale mais profundo, podemos encontrar conforto e força para seguir em frente. Se você está passando por um momento difícil, ou conhece alguém que está, essa história vai tocar seu coração. E eu convido você a refletir: qual tem sido a sua fonte de força? Já pensou que, às vezes, a esperança pode surgir nos lugares mais simples e inesperados? O relógio da parede marcava 5h47 da manhã quando o celular vibrou com o alarme. Daniel deixou que o som tocasse por alguns segundos antes de estender o braço e silenciar tudo. Fazia semanas que ele acordava antes do sol, mas não por motivação, era o peso da preocupação que o arrancava da cama, não a vontade de viver. A cafeteria que abriu com tanto esforço há 2 anos estava prestes a fechar. Contas se acumulavam em cima da mesa da sala, e as mensagens dos credores, que antes ele ignorava, agora eram parte da rotina. Tinha vendido o carro, cortado todos os gastos extras, mas ainda assim o buraco parecia mais fundo a cada dia. Daniel era o tipo de homem que não pedia ajuda com facilidade. Sempre acreditou que trabalho duro resolvia tudo. Mas agora, mesmo trabalhando de domingo a domingo, não via saída. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, ele murmurou, com a voz quase inaudível. Essas palavras vinham à mente com frequência ultimamente. Seu pai costumava recitar o Salmo 23 quando as coisas apertavam. Daniel nunca deu muita importância antes. Agora, essas palavras pareciam ser a única coisa que conseguia lembrar com clareza. Ele se levantou, vestiu a camiseta azul desbotada do café, amarrou o avental na cintura e foi a pé para o trabalho. O bairro ainda dormia. As ruas vazias, o céu cinzento e a brisa fria davam à manhã um ar de abandono. Mas lá estava ele, abrindo as portas da doce esperança, um nome que ironicamente parecia zombar de sua situação atual. O cheiro de café fresco preencheu o ambiente assim que ligou a máquina. Era reconfortante, mesmo em meio ao caos. Logo depois, começou a preparar os pães de queijo e bolos do dia, tentando distrair a mente com tarefas simples. Às 7h30, as primeiras clientes entraram, 2 senhoras que apareciam toda terça-feira. Elas conversavam sobre novelas e saúde, e sempre deixavam boas gorjetas. Mas naquele dia, uma delas notou algo diferente. Daniel, você tá mais quieto que o normal. Tá tudo bem? Ele sorriu com esforço e respondeu. Só cansado, Dona Marta. Mas vai passar. Elas assentiram, mas ele sabia que seu sorriso não enganava ninguém. O dia passou arrastado. As vendas foram baixas, como de costume nas últimas semanas. Ao final da tarde, Daniel conferiu o caixa. Mal cobriria o aluguel. Ele se sentou no fundo da cozinha, com as mãos apoiando a cabeça, sentindo o peito apertado. Pensou em fechar tudo de vez. Pensou em desistir. Mas aí se lembrou de uma foto que ficava no quadro de avisos do café. Ele e o pai, de avental, em frente ao antigo armazém da família. O pai sorria, orgulhoso. Na parte de baixo, em letras pequenas, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Apenas confere se você já é inscrito no canal. Daniel não era religioso, mas aquela lembrança mexeu com ele. Levantou-se, foi até a foto e a encarou por um tempo. Não havia nenhuma voz do céu, nenhuma resposta mágica. Mas havia um sentimento. Um pequeno impulso dentro dele que dizia, só mais um dia. Aguenta mais um. Ele trancou a loja, caminhou até em casa e, antes de dormir, fez algo que não fazia muito tempo. Dobrou os joelhos ao lado da cama e, sem palavras ensaiadas, falou baixo. Deus, eu não sei o que fazer. Eu tô tentando, mas tá difícil demais. Se o Senhor ainda me ouve, só me dá força. Nem precisa ser solução agora. Só força para continuar. Foi a primeira vez em meses que dormiu sem chorar. No dia seguinte, o despertador tocou de novo às 5h47. Mas, dessa vez,
Daniel se levantou com algo diferente nos olhos. A situação ainda era a mesma, mas ele decidiu, não ia entregar os pontos. Enquanto caminhava até o café, teve uma ideia. Pegaria os ingredientes que tinha e criaria algo novo. Um bolo simples, com toque caseiro, como sua avó fazia. Iria oferecer de graça as primeiras 10 pessoas que entrassem, com um bilhete escrito à mão: em dias difíceis, o cuidado ainda existe. Ele não sabia se funcionaria. Mas era melhor do que se afundar no silêncio. Por volta das 8 horas, uma jovem entrou na cafeteria. Parecia abatida, com olhos vermelhos e passos lentos. Daniel ofereceu o bolo com o bilhete. Ela hesitou, mas aceitou. Leu a mensagem, olhou para ele e sorriu, com lágrimas se formando de novo. Obrigada. Você não imagina o quanto eu precisava disso hoje. Daniel não disse nada, mas por dentro, uma chama se reacendeu. Nos dias seguintes, Daniel manteve o gesto do bilhete com o bolo. Era só um pedaço de massa com cobertura simples, mas se tornará algo maior. As reações foram diversas. Algumas pessoas apenas agradeciam, outras compartilhavam histórias de perdas, medos e cansaços parecidos com os dele. Um senhor contou que não via gentileza assim desde que perdeu a esposa. Uma moça disse que aquele bilhete impediu que ela tomasse uma decisão extrema. Daniel começou a perceber que estava fazendo mais do que vender café. Estava, sem querer, oferecendo abrigo. A cafeteria ainda era modesta, as contas não desapareceram, mas algo dentro dele havia mudado. Ele já não se sentia mais sozinho. Em um sábado chuvoso, a campainha da porta tocou e entrou um homem alto, de barba grisalha, olhar atento e um sorriso contido. Vestia roupa simples e segurava uma pasta de couro envelhecida. Bom dia. Vi algumas fotos da sua cafeteria nas redes. Disseram que aqui tem bolo e bilhetes que aquecem a alma, disse ele, com humor leve. Daniel sorriu, ainda sem entender quem era. A gente tenta fazer algo diferente, respondeu, servindo um café. Os dois conversaram por alguns minutos. O homem se apresentou como Augusto, um jornalista aposentado que agora mantinha uma coluna sobre histórias inspiradoras da cidade. Ficou curioso ao ver pessoas comentando sobre um lugar pequeno, no meio do bairro, que fazia as pessoas sair mais leves do que chegaram. Posso escrever sobre o seu café? Nada grande, só uma matéria contando o que acontece aqui. Acho que o mundo precisa ouvir esse tipo de coisa, disse Augusto, enquanto anotava no bloco de notas. Daniel hesitou. Nunca pensou em publicidade. Aquilo tudo era só uma forma de sobreviver aos próprios dias cinzentos. Mas algo dentro dele dizia que era certo permitir. Ele assentiu com a cabeça. 3 dias depois, a matéria saiu. Tinha o título: Onde a esperança tem cheiro de café e gosto de bolo quente. Era simples, mas tocante. E bastou isso para que a rotina da cafeteria mudasse completamente. Naquela semana, filas se formavam logo cedo. As pessoas vinham de outros bairros, algumas de longe, apenas para conhecer o local. Não buscavam luxo, nem variedade. Queriam experimentar o que a matéria dizia: acolhimento. Daniel começou a ouvir histórias incríveis. Um casal que havia perdido o filho e não sabia mais como lidar com o silêncio dentro de casa. Um adolescente que sofria bullying na escola e encontrou ali um lugar onde ninguém o julgava. Um motorista de aplicativo que fazia questão de passar todas as manhãs para tomar um café com paz. Era como se o Salmo 23 estivesse sendo vivido ali, sem que ninguém precisasse citá-lo diretamente. Daniel não falava em religião, não pregava, não usava versículos nas paredes. Mas o sentimento de não faltar nada, de ser conduzido por águas tranquilas, de receber conforto em meio ao vale, tudo isso acontecia ali, em gestos pequenos, em palavras simples, em acolhimento silencioso. Um dia, após fechar o caixa, Daniel percebeu algo curioso. Pela primeira vez em meses, todas as contas estavam pagas. Não havia sobras, mas também não havia dívidas. Ele se sentou na cadeira da cozinha, respirou fundo e fechou os olhos. Não era o fim da luta, mas era um marco. E ele sabia disso. Ele abriu uma das gavetas e pegou a foto antiga com o pai, aquela com o versículo. Ficou olhando por alguns segundos, e dessa vez, sorriu de verdade. Na manhã seguinte,
Ele acordou com o sol entrando pela janela. Pegou um caderno e começou a escrever. Não sabia bem porquê, mas sentia que precisava registrar tudo aquilo. Não só para ele, mas para quem viesse depois. Escreveu sobre os dias vazios, os sorrisos que salvou sem querer, os olhares que recebeu em troca de um gesto simples. E, no final, escreveu: ainda que eu ande pelo vale, ele está comigo. E isso basta. Mais alguns meses se passaram. A cafeteria não se transformou em franquia, nem virou um sucesso comercial, mas se firmou como um refúgio silencioso para quem precisava respirar. Daniel passou a treinar jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo uma chance de trabalho e dignidade. O café seguiu pequeno, mas cheio. Cheio de vida, de reencontros, de recomeços. E ele aprendeu que o vale pode até ser escuro, mas não é eterno. Que caminhar por ele com fé, mesmo trêmula, já é vitória. E que às vezes, o milagre não é o fim da tempestade, mas a coragem de continuar abrindo a porta todos os dias, mesmo quando tudo lá fora ainda parece cinza. O tempo passou com a delicadeza de quem não tem pressa, mas também sem deixar de marcar cada passo. Um ano havia se encerrado desde aquele primeiro bolo com bilhete. A doce esperança agora funcionava com a ajuda de 2 jovens aprendizes e uma senhora que fazia bolos melhores que os dele, coisa que Daniel admitia com bom humor. O lugar ganhou mais cor, não por reformas, mas pelas histórias que preenchiam cada canto. Fotos de clientes, bilhetes deixados sobre a mesa, pequenos recados colados perto do balcão. Hoje encontrei paz aqui, voltei a acreditar no ser humano, obrigado por lembrar que eu existo. Daniel já não era o mesmo homem que acordava com o peito sufocado e os olhos pesados. Mas ele também não virou herói. Continuava acordando cedo, lavando louça, atendendo no caixa. A diferença estava no olhar. Agora, havia luz onde antes só havia neblina. Certa tarde, uma mulher de cabelos grisalhos entrou devagar. Trazia nas mãos uma pequena sacola e um envelope. Sentou-se em uma das mesas ao canto e pediu um café com leite. Daniel, ocupado no balcão, só anotou depois de alguns minutos. Quando se aproximou, ela sorriu com gentileza e lhe entregou o envelope. Meu filho vinha aqui sempre. Dizia que esse lugar era onde o dia dele começava melhor. Ele se foi há 3 semanas. Foi um acidente. Mas, antes disso, me falava sempre do que sentia aqui. Era como um abrigo. Como se Deus ainda falasse com ele. Daniel sentiu o estômago apertar. Ele dizia que aqui ele encontrava esperança. Eu não vim para te deixar triste. Vim para agradecer. Você foi um pastor para o meu filho. Mesmo sem saber. Ela deixou a sacola sobre a mesa. Dentro, havia uma Bíblia, com o Salmo 23 grifado. Na margem, a letra do rapaz escrevia: quando eu não tenho mais força, esse lugar me lembra que ele ainda está comigo. Daniel não conseguiu dizer nada. Apenas assentiu, com os olhos marejados. A mulher tocou seu braço com leveza e saiu, deixando para trás uma presença suave, como quem sabia que não precisava dizer mais nada. Naquela noite, Daniel ficou sozinho no café. Sentou-se à mesa onde o jovem costumava ficar, e leu de novo o Salmo 23. Mas, dessa vez, cada linha parecia contar a história da sua própria vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nem quando as prateleiras estavam vazias, nem quando a fé parecia um eco distante. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nas conversas sinceras, nos olhares acolhedores, na gentileza inesperada dos clientes. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando decidiu continuar, mesmo cansado, mesmo sem garantias. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Nos dias em que a tristeza era mais forte que o café da manhã. A tua vara e o teu cajado me consolam. No abraço de estranhos, nas palavras de um bilhete simples, no silêncio carregado de fé. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não inimigos de carne, mas os invisíveis, o medo, o desânimo, o vazio. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Quando ele viu que, mesmo sem luxo, estava cheio daquilo que importa, propósito. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E agora ele entendia, às vezes, a casa do Senhor pode ser um pequeno café, com cheiro de bolo e gente quebrada encontrando cura. Meses depois, a prefeitura da cidade criou um projeto chamado Espaços que Curam. Um mapa afetivo com pontos de acolhimento emocional espalhados pelo município. A Doce Esperança foi o primeiro local indicado. A placa dizia: aqui, mesmo no vale, alguém decidiu continuar. Daniel sorriu ao ver aquilo. Não pela homenagem, mas pelo sentido da frase. Sim, ele havia continuado. E não só ele. Todos os que passaram por ali deixaram algo de si: dor, esperança, recomeço. E levaram mais do que café. Nos dias em que o mundo parece desabar, Daniel ainda sente o peso das incertezas. Mas agora ele sabe, não é o fim. Porque no silêncio, Deus ainda conduz. Às vezes com milagres, às vezes com pessoas, às vezes com bolo e um bilhete escrito à mão. E o Salmo 23, que antes era apenas uma lembrança do Pai, agora é vida vivida. Não decorada. Sentida. Assista até o fim, e compartilhe nos comentários. Como você tem encontrado forças para continuar, mesmo quando tudo parece perdido? Se você se identificou com a história de Daniel, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem. E aí, gostou da história de Daniel? Eu espero que ela tenha tocado seu coração, assim como tocou o meu. Às vezes, a vida nos leva por caminhos difíceis, mas a superação está em nunca desistir, mesmo quando o vale parece sem fim. Se você se identificou com a mensagem de fé e esperança, eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Temos muitas histórias inspiradoras e reflexões sobre como enfrentar os desafios da vida com coragem e fé. No próximo vídeo, vamos falar sobre como manter a motivação mesmo nos momentos mais difíceis, e vou compartilhar com você algumas dicas para encontrar força onde você menos espera. Não se esqueça de deixar o seu like se você curtiu a história e, claro, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de fé e superação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Lembre-se, você não está sozinho.